Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Vinícius Nascimento, professor de Ciências, e a nossa aula hoje vai para os 6º anos. Nosso tema de hoje é a separação de misturas homogêneas. Vamos lá? Então, relembrando, misturas homogêneas, que são também chamadas de soluções, são aquelas que só têm uma fase. Como essas substâncias estão tão intimamente ligadas que eu não consigo diferenciar as duas, vão ser necessários métodos bem específicos para conseguir separá-las. Tem 3 processos usados para isso. Eles são parecidos e a gente vai falar de cada um. Vamos lá. O primeiro processo é o mais simples, é a evaporação, que é um processo natural. Ele é usado justamente para a produção do nosso sal de cozinha. Nas salinas, a água do mar é coletada, é colocada em tanques que ficam no sol, e o calor do sol acaba evaporando a água e fica somente o sal. Assim, a água e o sal são separadas realmente, mas tem a desvantagem que a gente não tem como recolher a água, só tirar o sal dela. No nosso segundo processo, a gente pode solucionar esse problema. Esse é um método que não é natural, ele é realizado em laboratório. É o processo de destilação simples. Vamos prestar atenção como é que ele funciona. A destilação simples vai ser usada para separar misturas homogêneas de uma substância sólida e outra líquida. Vamos usar como exemplo novamente uma mistura de água e sal. A destilação simples começa quando a gente aquece a mistura, que está sendo representada aqui em um balão de vidro. Quando aquecemos a mistura de água e sal, o que é que vai acontecer? Como a gente já sabe, a água vai evaporar, enquanto o sal vai permanecer sólido. Enquanto a água evapora, ela sai do balão de vidro e passa por um cano. Esse cano vai passar por dentro de um dispositivo chamado de condensador. E o que é que acontece no condensador? Por dentro dele é posta uma corrente de água fria. Essa água fria vai resfriar o vapor de água que passa pelo encanamento, e quando o vapor esfria, a tendência é que ele retorne ao estado líquido. Então, ao longo do condensador, o vapor de água vai sofrer condensação e vai retornar ao estado líquido. Essa água líquida, então, pode ser recolhida em outro recipiente. Na imagem é um Erlenmeyer, que é um outro recipiente de vidro. Depois que toda a água tiver evaporado, a gente vai ter, então, no balão de vidro apenas o sal e no Erlenmeyer apenas a água. As duas substâncias da mistura estão separadas. Nosso terceiro processo, que também é semelhante aos dois até no nome, é a destilação fracionada. Como o próprio nome já diz, ela acontece de forma fracionada, em partes. A destilação fracionada é usada normalmente para separar misturas de substâncias que têm pontos de ebulição diferentes, ou seja, que passam para o estado gasoso em temperaturas diferentes. Vamos ver esse exemplo da destilação fracionada do petróleo bruto. O petróleo, na verdade, é feito da mistura de várias substâncias. E como é que a gente pode fazer para separá-las? Primeiro, o petróleo é aquecido no fundo de uma torre de destilação. Essa torre é feita de vários andares e existem canais bem estreitos para a substância passar de um andar mais de baixo para um andar mais acima. Por que isso? Porque aumentando a pressão, eu aumento a dificuldade dessas substâncias subirem. Eu forço elas a retornar para o estado líquido, escorrer para baixo e só vaporizar quando a sua temperatura estiver realmente muito alta. Então vamos entender o que acontece. Aqui nessa imagem eu estou aquecendo o petróleo a 400 graus Celsius. A parte do petróleo que passar para o estado gasoso vai ter a tendência de subir na torre. Como o aquecimento vem de baixo, à medida que a substância sobe na torre, ela vai perdendo calor e diminuindo a sua temperatura. Aquela parte do petróleo que em 20 graus Celsius ainda é gasosa, vai conseguir subir para o topo da torre e lá vai ser coletada. É o gás refinado. Mas a parte que nessa temperatura ainda não for gasosa, ela vai escorrer para baixo novamente. Se em 30 graus ela for gasosa, ela vai ser coletada no penúltimo andar da torre, é a gasolina. Aquela que vaporizou a 100 graus Celsius é coletada no antepenúltimo andar da torre, é o nafta. E assim sucessivamente.
À medida que descemos na torre, a gente vai coletar o querosene a 180 graus Celsius, o diesel a 260 graus Celsius, o óleo lubrificante a 280 graus Celsius, o óleo combustível a 300 graus Celsius e os resíduos que não vaporizam nem a 340 graus Celsius, que são coletados no final. Então, lembrando, esse processo é chamado de destilação fracionada porque ele acontece em partes. Primeiro se vaporiza o gás refinado, depois a gasolina, depois o nafta e assim sucessivamente. Cada substância vai ser destilada em uma fração de tempo diferente. E assim cada uma vai ser separada das outras. Entenderam? Então, pessoal, nós já falamos sobre os processos de separação de misturas homogêneas e o nosso desafio de hoje vai ser o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem e anotem no seu caderno situações em que é utilizado o processo de destilação simples, ok? Pesquisem aí e bons estudos e até a próxima aula.